Olá pessoal, tudo bom com vocês? Está trazendo mais um vídeo aqui hoje. Hoje eu quero trazer um pouquinho de vários assuntos que eu gosto de estar trazendo essas reflexões, vocês me conhecem, esse é o meu servir. Quero falar um pouquinho sobre os processos de cura, sobre espiritualidade, quebra de crenças que a gente precisa começar. Se realmente a gente quer e se a gente se sente pronto, tá? Não é uma obrigação se você sente que não é o momento, tudo certo, tá? Você vai ter o seu momento para conseguir caminhar, conseguir andar conforme a sua jornada. Então eu quero trazer, porque é muito importante para esse momento de agora e eu ando sentindo muito no campo, anda vindo muito até mim, para a gente conseguir entender o que são as curas de verdade, porque a vida ela traz experiências para nós e a gente, cada um do seu jeito passou, tem uma bagagem aí, tanto espiritual quanto no físico, que não tem separação, na verdade tudo é uma coisa só e é isso também que eu quero trazer, tá? Então, a gente carrega uma bagagem onde a gente sofreu questões, passou por experiências, sofreu preconceitos e depende de cada pessoa, tem as suas feridas. Sim, muito importante a gente olhar para essas feridas também, acolher, realmente ver o cerne, que são as curas que são feitas, que quando a gente vai, muitas pessoas fazem esse tipo de acesso, vai lá, acessa e resolve. Só que aí vem um grande porém que está acontecendo. E aconteceu comigo também. Muitas fichas caíram ultimamente, tá, pessoal? Sempre vai caindo, vai ser a encarnação toda caindo, tá? Isso que é o bacana. A gente sempre vai se surpreender com a espiritualidade. Onde, se a gente não faz a matéria, por isso que eu sempre trago tanto da nossa vida aqui na matéria. Nós viemos para ter uma experiência aqui. Então, a gente não pode nem ficar no extremo da matéria, do físico, da animalidade, nem se trancar, se isolar e correr, querer já desencarnar e ir para Pleiades. Não é assim que funciona, tá? A gente decidiu estar aqui. E para a gente se integrar, que eu ainda não senti o campo aberto para trazer sobre as estruturas monádicas, tá? Que é de 12 em 12, essa parte sim, tá? É verdadeira. Vou trazer assim que possível, que eu senti que o campo abriu, que eu senti que é necessário também, tá? Por quê? Porque também é muito importante aquele assunto que eu tenho para trazer. Só que cada coisa no seu tempo. Tudo tem o tempo certo. Tudo é questão de tempo, tá? Tanto que toda essa briga, toda essa prisão que a gente tá é tempo. Só que não esse tempo do relógio que a gente coloca como se ele fosse tudo. Não é só esse tempo do relógio, esse tempo das horas, não. Tudo é como se fosse tempo aqui. Isso é uma prisão temporal que nós estamos, tá? Então, o que acontece nesses processos? A gente vai lá mentalmente, faz todos aqueles processos. E daí, de muitas vezes, a gente acha que se curou de verdade. Ou a gente foi até alguém, por isso que eu sempre sou bem sincero e falo. A gente traz energia, a gente traz o acesso, a gente vai a fundo, vem, você vai sentir toda a situação, mas a vida externa vai te trazer um desafio para você colocar na prática, porque a cura ela não acontece se você não colocar na prática. Nada acontece de verdade se a gente não coloca na prática. Essa é a experiência aqui, tá, pessoal? Senão a gente fica vagando só no astral. Espiritualidade não é isso, a gente precisa quebrar essa crença, tá? Ah, pronto, resolvi. Não é assim que funciona. Vai vir, tá? Você fez a parte ali mental, cortou o fio, qualquer coisa que você não quer mais, vai vir a situação para você estar fazendo na sua vida. Aí você precisa bancar, você precisa trazer, porque senão não é real. Senão não é real, é uma ilusão. Você está vestindo uma máscara, você não está bancando a sua escolha, tá? Por isso que a gente tem que estar muito atento para o que a gente pede, porque tudo que a gente pede, no fundo, é acolhido, é recebido por Deus e é trazido para nós no nosso dia a dia. E aí o que acontece? Se nós não bancamos,
aquilo é uma mentira. Então, você não está fazendo o processo, você está mentindo para si mesmo, sua mente está te enganando. E a mente, quando a gente adentra, principalmente para o autoconhecimento, para a espiritualidade, informação que não é autoconhecimento no caso, tá? Aí que ela fica mais esperta e ela nos pega nas questões divinas, nas questões da falsa luz, que não é a luz. Então, por que eu estou trazendo tudo isso, pessoal? Porque é um ledo engano nosso achar que, fiz aqui, tirei a desobsessão, fiz todo o processo, e aí vem a situação, vem uma pessoa ali que você diz que está te obsidiando, uma situação no seu trabalho e você não faz a movimentação que precisa fazer, não muda, não quebra a roda ali. Continua compactuando com aquilo que mentalmente você fez e daí magicamente a gente acha que alguém vai fazer por nós. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa tirar os olhos do coletivo. Porque sim, a ascensão é coletiva, não é o que todo mundo diz. Mas a ascensão não vai acontecer no coletivo se a gente não ascender internamente. Tá? Então a gente cada vez mais tem que cuidar o que a gente compra, é o que eu venho trazendo. Porque assim, enquanto a gente não vive, eu quero trazer um exemplo bem simples, exemplos bem básicos, pessoal. A gente não pode ali igual, ler livro, a gente lê o livro integra, é muito positivo, eu gosto também bastante. Tem os meus aqui que eu leio de vez em quando, é bom para estudar assim. Mas estudou e não colocou na prática, igual, vou dar exemplo da escola. Não adianta a gente fazer essa aula teórica lá e não dirigir. Tá, fiz a aula teórica, pronto, eu sei dirigir. Não é assim que funciona. A gente sabe, a gente precisa colocar na prática, precisa colocar no nosso dia a dia. E aí vem um momento que a gente está vivendo, onde a gente faz escolhas o tempo todo. Quando a gente era inconsciente, a gente não estava acordado, a gente fez escolhas que muitas vezes a gente vai julgar ruins, do mal, que não presta. Daí a gente vai lá e tenta refazer, tenta ressignificar todo o processo. Sim, legal, bacana. Só que tem uma questão. A gente precisa olhar para aquela parte e olhar para ela. Tá, mas ela não estava consciente. Tenta virar a chave, olhar de outra forma. Para a gente não se julgar. Não olhar lá para trás julgando a si mesmo. E aí a gente fica preso no passado e fica repetindo aquela situação. Então, se você é uma pessoa que tem muito medo, que está cheio de obsessores, cheio de hologramas, vou ser bem sincero, essas questões aí ditas no seu campo, tem que prestar atenção. Sabe por quê? Porque está se repetindo, isso continua acontecendo, porque não está colocando na prática. Porque uma coisa que é bem comum quando a gente adentra no campo espiritual é vir um medo gigantesco de espíritos, de demônios e toda essa situação. Ou de pessoas encarnadas mesmo. Não, tá com uma energia ruim, não vou me conectar. Beleza, você sentiu de não se conectar, tranquilo, respeita seu sentir. Mas muitas vezes isso se torna um preconceito, um julgamento com o irmão ali. Que nós já tivemos o nosso momento inconsciente. A gente precisa olhar quando vem essas lembranças que a mente se utiliza do passado o tempo todo para recriar a mesma situação. Para a gente não quebrar a Matrix, que é isso, quebrar as rodas de repetições. Então, até como eu já trouxe no último vídeo, não adianta a gente fazer mentalmente, daí a gente acha que fez, acha que melhorou, acha que curou. Se você é uma pessoa muito isolada, vou dar um exemplo. Aquele isolado que não é só a solitude, que realmente solidão e não quer saber, que daí sim é um extremo, e tem o outro também demais, que não tira um tempo para si só. E aí você faz os processos mentais de cura, de se encontrando com pessoas, mas na matéria, primeira pessoa que aparece você corre ou já vem esse pré-julgamento da energia. Então são situações básicas na nossa vida, no nosso dia a dia,
que vem para nos mostrar se realmente nós queremos melhorar ou se a gente está querendo ficar só na mente, na fantasia mental. E aí também vem outra questão. Eu gosto de usar os dois polos para cada um pegar essa chavezinha, porque a ilusão, ela não é de toda ruim. A ilusão, a gente utilizando dela consciente, a gente consegue trazer a leveza que isso traz a leveza, tá? Quando você está consciente da ilusão, consciente das máscaras, consciente da energia, você brinca com elas e você ajuda o campo a quebrar ilusões. Então, é assim que funciona, tá? E aí a gente vai adentrando um pouquinho mais profundo. Porque daí, eu, Caleb, tem uma situação lá que eu não resolvi. Aí vou lá e não me aceito. Eu preciso ressignificar, eu devia ter feito isso, aquilo. E aí eu nego o que aconteceu de verdade. Então, precisamos ter cuidado, porque eu preciso olhar para mim com sinceridade. Tá, foi a escolha que eu tomei naquela época, eu preciso bancar essa escolha. Tá tudo bem, vamos andar junto. Assim como a gente faz as nossas escolhas agora, a gente fez no ano passado e às vezes a gente não tinha a mesma consciência e vai ser. Daqui 10 anos, eu não vou fazer as mesmas escolhas que eu estou fazendo agora. A gente não estagna, pessoal. Isso é uma ilusão. A gente só estagna quando a gente fica na repetição e daí fica revivendo esse trauma. É isso que nos prende ali. E daí vem uma situação ali fora. Vem pessoas, se você, como eu falei, como você começa a fazer os processos, começa a melhorar, começa a vir as pessoas certas, mas você na vida real não se abre para isso, não adianta ficar na mente criando, sendo que daí vem a oportunidade e a gente fecha a porta na cara. Claro que é o que eu sempre falo, a gente tem que cuidar e tem que realmente aceitar o que a gente está sentindo. Só que tem os dois polos muito fortes, tanto a procrastinação, tanto quanto a ansiedade. Tudo para agora, tudo para ontem. Então a questão de cocriação é muito simples, pessoal. A gente vai lá, cocria, faz o trabalho mental, sim, é um trabalho bem importante, a gente faz ali o trabalho, mas precisa começar a movimentar. Se você quer ter mais saúde, você sabe que vai precisar cuidar mais do seu corpo. Se você quer estar mais presente, você sabe que vai te custar, que você vai precisar estar observando mais, não vai poder estar se distraindo o tempo todo, vai ter que respirar conscientemente, pelo menos, vai ter que fazer processos para isso. É a mesma questão dos obsessores, aí que muita gente, o campo, toda a sociedade tem muito medo disso, então, porque já vem desde várias religiões, demônios, obsessores, toda essa questão, sendo que eles são partes suas, e aí a gente coloca a culpa neles, sei lá, vou ter que sair de casa porque tem um obsessor ali, vou ter que sair do emprego porque tem obsessores me incomodando ali, aí sua vida toda vai ser isso. E aí você vê que vai para um lugar e repete, continua essa situação porque ainda tem um preconceito ali. É um preconceito com uma parte sua, é um preconceito com um ser, com um holograma, tanto faz, mas está sendo criado e está sendo alimentado, então existe. Não estou dizendo que não existe, desde que a gente alimenta energeticamente, existe. E aí a gente precisa começar a virar essa chavezinha, que só nós temos o poder de mudar a nossa realidade. Mas aí vem uma questão, para a gente não cair na vaidade, que também a gente tem medo e realmente a gente tem que cuidar para não cair, porque tudo aqui é vaidade muito forte. Principalmente quando a gente acha, vou sair salvando todo mundo, vou sair pregando, eu ajudei a pessoa, eu sou melhor que essa pessoa, então a gente tem que cuidar com esses pensamentos, tá? Que é muito comum nas religiões. A gente faz as movimentações, a gente se movimenta, então começa a andar, começa a progredir, mas a gente realmente tem que cuidar para não cair nessa vaidade. Só que como que a gente evita isso? A vida ela vai mostrar. Você fez o seu processo, a vida vai mostrar. Vai mostrar para você resolver ali, tá?
Eu me decidi aqui, vou falar a minha verdade, eu vou falar aquele não que eu preciso falar, que eu tô sentindo de falar há muito tempo. Aquilo que tá engasgado dentro de mim, eu vou falar. Aí vem a situação aí, já não fala nada, já fica quieta, já concorda, já baixa a cabeça, pronto. Não fez. Aí volta, e volta, e volta. Volta e fica nas águas do esquecimento, tá? E aí vem outra questão. Quando a gente está andando, a gente está realmente caminhando, aí começa o falso esquecimento também. Um esquecimento seletivo, que acontece bastante, tá? Porque chega um momento da caminhada que eu entendo, tá? Todos somos um, eu aqui estou presente, eu sei quem eu sou, eu vivo a minha linha de tempo, então eu não vou poder terceirizar para espíritos, ou demônios, ou espíritos negativos que estão me incomodando. Não, eu sei que eu tenho falhas, porque eu sou humano, vou ter coisas a evoluir sempre, até depois que morrer vai, porque a evolução é infinita no universo, então a gente vai ter coisas. E também a gente precisa ter desafios para poder estar encarnado e também para poder continuar evoluindo. Sempre vai ter desafios, por isso que é infinito o negócio. Então, aí que vem uma grande chave. Porque para a gente conseguir realmente andar de verdade, realmente evoluir de verdade, a gente precisa se permitir cortar, não só mentalmente, tudo que tem para cortar, situações, os problemas, mas colocar na prática. Fazer a aula teórica, mas praticar. Se não pratica, não tem como você viver de verdade o que você acredita, tá? Aí fica só os conceitos mentais. E praticar não é sair fazendo tudo que estão dizendo, é praticar para você o que para você é a verdade. Porque cada um tem a sua verdade. E é como eu falei, aí a gente vai ganhando uma maturidade que não dá mais para terceirizar. Ah, o espiritinho aqui tá fazendo, tem um obsessor fazendo, tem um negativo atrás de mim. Quando a gente está presente, isso tudo se torna uma piada, tá, pessoal? Vou ser bem sincero. Essa é a verdade. Porque você sabe que a totalidade não tem preconceito. A totalidade se entrelaça, a luz e a sombra. É 50-50, é interpenetrado que funciona as realidades. Então, a gente entende que esse ser que está te incomodando, que vai te incomodar, esse holograma, situação, é alguma coisa interna que precisa ser olhada, porque o nosso interno, o nosso inconsciente, ele sempre fala com nós através de sonhos, de símbolos, para fazer nós nos ajustar. Então tem a lei da compensação até no sonho. Se você é uma pessoa que conversa muito, não consegue ficar sozinha, muitas vezes vai sonhar que está sozinho, que precisa ficar sozinha para compensar. Aí é o seu sonho te avisando, precisa ficar um pouquinho mais sozinho. E se ao contrário, se você é uma pessoa muito isolada, você vai sonhar direto com pessoas para compensar. Então, sempre vai ter uma mensagem, geralmente é inversa, mas não é sempre. Cada caso é um caso, claro. Então, nosso inconsciente sempre fala com nós, e o nosso inconsciente não é do mal. Então, a versão reptiliana ali do Caleb, ou draconiana, ou essas versões que a gente julga, foi uma fase de evolução. Ela não é do mal, igual aqui o Caleb, depois Kawak. Uma hora eles vão ficar para trás, porque vai andando e não é. E aí não adianta eu chegar lá na 10ª dimensão e julgar o Kawaki aqui. Ele fez isso de mal, de ruim, ele não presta. Pronto, não tem como eu fazer isso. Eu estou negando a mim mesmo só porque eu fui mais longe, eu avancei mais na caminhada. A gente não pode fazer isso, porque isso gera todo o mal. O que gera o mal é nós negar a nós mesmos, porque é aquilo que eu já trouxe. Quando a gente cria o herói, a gente cria o vilão. E aí, o grande problema é o apego, o medo que é colocado pelas religiões, pelas crenças
que você deve ter medo, sendo que são hologramas. Até o vídeo ali do desdobramento que eu fiz. Várias vezes eu faço isso, pessoal. Eu desdobro dentro de mim mesmo, totalmente consciente, tá cheio de demônios, de hologramas ali, mas eu sei que são partes do inconsciente, ou do inconsciente coletivo, ou entidades que foi criada durante anos aí, e eu sei, e eu não tenho medo deles, e por isso eu consigo ir mais profundo, acessar outras realidades, porque aí vem outra chave. A gente que realmente está consciente, a gente precisa acessar o inconsciente. Então a gente não vai ficar lá só em plays, não, a gente vai ficar a maior parte do tempo indo nas regiões inconscientes e escuras para iluminar, porque é parte nossa, parte de dentro nossa. E aí nós vamos entendendo, aí nós vamos nos individualizando. Aí quando eu me individualizo, que foi o que aconteceu, faz uns meses aí, acho que uns 2 meses, aconteceu o processo de individuação 100%. Não, isso não quer dizer que eu não vá dar umas quedas, como eu já falei, a gente está numa região densa, então às vezes vai acontecer de dar uma falha, um esquecimento ali rápido, um apagão, que eu gosto de chamar, mas aí automaticamente você já volta, rapidinho você já volta para a consciência. Isso acontece, isso vai acontecer aqui, tá? Como eu falei, até na quinta dimensão, só que com menos frequência. Então a gente vai ganhando mais consciência. Então, conforme você se individualiza, não tem mais como você terceirizar o obsessor. Aqui tá me atrapalhando no meu trabalho, eu não consegui porque veio um espírito negativo. Não, não tem nada a ver, tá? Às vezes não era para você. A vida tá mostrando, a sincronicidade eu sempre trago, a vida te mostra, você tomou uma decisão. E aí começou um incômodo dentro de você, aí você realmente olha para dentro, tá? Vou investigar isso aqui. Aí a vida ela vai testificar. Aí se você for contra a vida, aí pronto, vai se machucar e às vezes pode dar certo e na contramão por um tempo. Até chegar um momento que você olha, nossa, fui tanto tempo na contramão, agora eu vou ter que voltar tudo. Então é a atenção, porque não dá pra gente ficar terceirizando mais. Para espírito, para partes nossas do passado, a gente precisa usar, integrar elas, todas elas, tá? As partes elevadas e as partes menos elevadas que a gente julga assim, que é hierarquia, nesse caso está realmente certo. Partes que estão fazendo um trabalho ali, porque vou dar o exemplo, a nossa roupagem de Exu, a minha roupagem de Exu, ela trabalha numa zona mais embaixo. Eu não sou melhor que ele, é só hierarquias, trabalhos diferentes. Então isso não existe. Essa questão dos preconceitos, e a gente precisa começar a acabar com eles. Enquanto a gente tiver preconceito com alguma atitude que a gente teve lá no passado, aí você fica repetindo, se julgando, eu cometi esse erro, não devia ter cometido, eu quero voltar, e você não vai conseguir voltar. Aí fica esse draconiano, se repetindo, te perseguindo, porque é uma versão sua que você não quer olhar, entender, não. É a escolha que você, é o nível de consciência que você tinha. Isso acontece comigo até hoje, pessoal. Tem vezes que eu não consigo entender ainda uma mensagem na hora, daí eu deixo, solto. Dá um dia, dá 2 dias do nada. Agora, se fica ali, nossa, pronto. Aí não vem a resposta. Porque não é mental. A vida, ela não é mental. A gente está aqui para experienciar. Então, a gente precisa entender o que é espiritualidade. Que é na raça, é aqui incorporado. Corpo, alma, espírito, independente de onde você esteja, tá? Desafios todos nós vamos ter e a gente não pode cair no vitimismo. Mas porque eu, isso, porque não. Todos nós sabemos que a gente está onde a gente precisava estar, passou pelo que precisava passar e agora bola para frente. Bola para frente. Olhe para suas partes e aceite as decisões que foram tomadas. E se não dependeu de você, teve a ver, você era criança, que acontece muito, aí foi os outros que tomaram a decisão por você,
É realmente a questão de olhar lá, entender, foi um processo. E vai virando a chave aos poucos durante a sua vida, mas aí precisa se abrir para a vida. E não adianta a gente entrar na arrogância, resgatei esse fractal aqui, esse fractal aqui, esse fractal aqui. Eu sei porque eu fiz isso, pessoal. Mentalmente, desde que eu despertei, eu saí resgatando um monte, porque era parte do meu objetivo naquela época. Mas integrar, às vezes leva anos, tá? Porque você vai integrando e vai ser durante a vida. É aqui que a gente integra de verdade. É quando vem ali o combate, vem aqui na vida o desafio pra gente realmente mudar. Enquanto eu não mudo isso, eu continuo preso lá numa versão minha. E aí eu não avanço. Aí eu fico preso novamente no tempo. É isso. Porque cada caso é um caso, claro. Mas eu, por exemplo, nessa vida aqui, eu vim para me utilizar da energia e entrar em contato com os outros 11 fractais para realmente fazer a ascensão do meu eu superior. Vou trazer melhor explicado na questão do vídeo da estrutura monádica. Só que não é desse jeito que foi contado para nós. Então, porque se uma versão minha, vou dar exemplo Paulo ou outro, acendeu, eu preciso acender também. E buscar todas as partes lá de baixo. Usar o poder, porque o que é baixo é do mal, aí eu vou julgar minha versão Exu, minha versão Preto Velho, lá que tá lá fazendo um trabalho, lá realmente onde o negócio é dentro. E a gente tá lá, ou julgando a nossa parte que tá caída na lama, porque todos nós temos uma. Não adianta a gente dizer, porque pra gente estar lá em cima tem que ter uma versão nossa lá embaixo. Assim no céu como na terra, não é, pessoal? Então, isso vai ajudando nós a acabar com os preconceitos internos. Porque quando a gente acaba com os preconceitos internos, a gente não tem lá fora. E acabou terceirizar para espírito, para demônio, para. Não, aí a vida traz, você entende? Olha, a vida trazendo, é Deus trazendo. E aí sim você está presente, você responde, não, não é ainda isso aqui. Senti que ainda não é. Aí vai vir outra, a oportunidade certa ali, batata. Aí você faz a movimentação. Mas precisa ser feito na vida. E não adianta, senão a gente vai se magoar cada vez mais. Ah, não, vou fazer, vou lá, vou movimentar e chegando e não faz. Aí cada vez mais vai perdendo poder e o externo vai ficando mais forte. Porque é isso. Por isso que a gente não consegue desdobrar muitas vezes consciente. Acessar o nosso inconsciente consciente não é sempre que eu consigo, mas eu consigo com bastante frequência, tá, pessoal? Porque eu não tenho medo. E todas as entidades que, em algum momento da minha vida, da minha trajetória, de toda a trajetória humana, que também tem um inconsciente coletivo dentro do inconsciente quando a gente acessa, então por isso que primeiro a gente precisa se individualizar para saber o que é o que. Então, quando a gente adentra essas esferas, a gente não pode ter medo, a gente tem que olhar para aquele que é o que os maias já faziam, enfrentavam os demônios que eles mesmos criavam. E aí a gente realmente vai se tornando um trabalhador da luz e não um reclamador da luz, porque é o que mais tem. A gente reclamar de estar aqui, sendo que foi a gente que pediu para estar aqui, porque a fila era grande. Então, se nós estamos aqui é porque nós pedimos, e a gente tem a tendência a fugir da raia. E se você tem uma energia de fogo assim como eu, predominante, claro que a gente utiliza de todas as energias, equilibra, mas predominante, você precisa liberar de forma saudável o fogo. Fazer práticas, falar a verdade realmente. E é aquilo, abrir o campo, mesmo que não goste, precisa ser dito, porque a verdade liberta, tá? Mas só quando abre o campo. E fazer processo, atividade que realmente libere, que traga consciência. Se você tem um elemento muito água, aí você faz as limpezas através do choro. Então cada um tem o seu elemento predominante, mas a gente utiliza os quatro todos. Tem o predominante, mas eu preciso utilizar todos para me equilibrar. E daí a gente lembra de não se culpar tanto, não se julgar tanto,
Mas também não evite de fazer as coisas só porque você sentiu, mas falaram que é errado, falaram que isso aqui é errado. Igual eu, pessoal. Eu tenho a minha linha de tempo, eu sou vegano há muito tempo. Para mim, como ser humano, não não teria como a gente ainda continuar comendo, mas eu não posso chegar e julgar uma pessoa que está comendo carne. Igual para minha própria família, ainda tem gente que come. E eu como o meu e eles o dele, eu não tenho preconceito. Todo mundo junto no mesmo lugar. E basta realmente a gente não ter preconceito. E é aquilo, ser verdadeiro, porque também senão a gente entra num extremismo e pronto, ninguém consegue conversar com ninguém. Aí vira toda essa política. A gente sabe aí os problemas de direita e esquerda, polo negativo, polo positivo, preconceito pra lá, preconceito pra cá. Sendo que é só defesa de ego. Ninguém, na verdade, está se importando de verdade com a melhora de si, com a melhora do país. Só quer estar certo, tá? Então, essa é uma grande reflexão, essa que eu coloquei aqui no final. Realmente, a gente quer o melhor para nós ou a gente só quer estar certo? Então, busca a verdade no seu interior. Ela vai te libertar, tá? Essa era a mensagem de hoje, tá, pessoal? Pretendo trazer questão da mônada, pretendo trazer mais experiências. É aquilo, a gente precisa respeitar sempre o campo, o que o campo está pedindo, o que está vindo para trazer, porque a gente vai estar passando por um processo final de refinamento, como eu já falei no último vídeo. Então, por isso que as mensagens estão vindo assim também, nesse estilo, porque a gente precisa começar a colocar na prática. Já passou da hora, já passou, chega da gente terceirizar. A gente precisa criar vergonha na cara e parar de terceirizar. Ah, o espírito tal, o espírito tal. Não, às vezes a gente escolheu. Às vezes eu escolhi o trabalho errado, não é um espírito que tá me incomodando ali. E se tá, é porque eu escolhi o lugar errado. Para trabalhar, para morar, para viver, para qualquer coisa. Então a gente precisa prestar atenção nisso, tá? Desde já eu desejo tudo de bom para vocês. E até a próxima, tá, pessoal? Um grande abraço no coração de todos. Até mais.